Vamos lá? Segunda aula de história, oitavo ano, beleza? Galera da manhã, galera da tarde, vamos aí. Tava falando sobre o iluminismo. Então a gente tem alguns pensadores, lembra? Montesquieu. Montesquieu fala sobre a divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes têm que andar conjuntamente, recorda? Eles dependem um dos outros para andar conjuntamente. O John Locke é considerado o pai do liberalismo econômico, né? O John também vai falar sobre os direitos civis, galera, então se liguem aí. Lembre que o Adam Smith é o cara desse próprio liberalismo econômico. Ele defende a ideia de o Estado não interferir na economia, é a ideia da lei da oferta e da procura. Lembra que eu dei exemplos na sala de aula? Então ele vai ser favorável, e principalmente nós vamos ter a ascensão da burguesia. Então a galera que vai ter melhores condições ali também vai querer ter essa participação, porque querendo ou não, o iluminismo ele vai falar aqui sobre os privilégios, certo? Que uma certa classe da sociedade tinha, como a nobreza e o clero, e o restante não havia isso. Então nós vamos ter movimentos, né, dentro do século XVIII com a ascensão da burguesia. O Voltaire, lembra do Voltaire? É o cara que vai falar sobre, vai criticar a instituição da Igreja Católica em relação ao poder que ela tem de manipulação. Ele não é contra a ideia da religião em si, ele acredita em Deus, ele é favorável ao respeito mútuo e à questão da tolerância religiosa. Tudo bem? O Diderot e o D'Alembert são os dois caras responsáveis pela enciclopédia. Eles que vão criar a enciclopédia. Tudo bem? Então, esses caras aí a gente pode falar que são os maiores representantes do iluminismo, assim como o Rousseau. O Rousseau fala sobre contrato social, que quem deve servir é o governante ao povo e não ao contrário, né? E tem a ideia de um contrato social. Ele quebra o paradigma da ideia de haver uma interferência divina, que o rei é escolhido por uma questão divina. Então tem esse âmbito aí que a gente coloca, tranquilo? Então o iluminismo ele vai trazer aqui algumas características primordiais com seus pensadores. Temos dois fatos históricos que são relevantes com base iluministas, que é a independência dos Estados Unidos, a Revolução Haitiana, e aí a gente parte do princípio para responder a atividade que eu falei para vocês da primeira aula. Tudo bem? Vamos lá. Direitos humanos. Foi a primeira questão, não é? Que eu coloquei, tem uma imagem sobre direitos humanos. E tá assim, ó, primeira questão, se liga aí, oitavo ano. Explique o que você compreende por direitos humanos. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho, à educação, entre outros muitos. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. Então, a primeira, obviamente, vai ser vocês vão construir um parágrafo falando a respeito da compreensão que vocês têm sobre direitos humanos e o que foi colocado e explicado em sala de aula e agora, né? Relembrar que a gente está fazendo um remember histórico aqui na aula de história, ok? Então é bem tranquilinho a primeira questão, dá para vocês construírem aí o parágrafo bem tranquilinho. 2. Política denomina-se a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. A aplicação dessa ciência aos assuntos internos da nação ou assuntos externos. O que é monarquia parlamentarista? Se a gente está falando sobre absolutismo, lembra que eu falei monarquia, poder absoluto. Quando começamos o terceiro capítulo da Revolução Inglesa, eu expliquei o que era monarquia parlamentarista. É quando tem a imagem do rei, no caso, a rainha, por exemplo, eu sempre uso a Inglaterra como para a gente recordar, e parlamento. Quem toma as decisões primordiais é o parlamento. A rainha ali é uma ideia de imagem. Monarquia parlamentarista, nós temos o parlamento como o cara, ou melhor, como o representante que dá a última palavra, tá? Não é mais um poder absoluto. Então, tem que pensar nessa vibe para responder a segunda questão. 3. Temos uma imagem da Revolução Francesa e tá assim, explica o que você entende por revolução e dê exemplos de fatos históricos importantes. Isso foi uma das questões que foi colocada na prova, foi bem tranquilo, vocês sabem o que significa revolução, vocês vão colocar aí com as suas próprias palavras e vão dar exemplos importantes, como nós temos vários na história. Por exemplo, a gente pode colocar a Revolução Francesa, a própria Revolução Haitiana, certo? A 4 também tá bem tranquilinha, olha só. Todo mundo sabe fazer isso, não vem nem reclamar. Com base no que estudamos, vocês vão fazer um parágrafo com essas palavras aí que eu coloquei. Revolução, história, direitos civis, sociais, permanências, mudanças, motivos e séculos. É bem tranquilo, nem adianta chorar. 5. O iluminismo, ou a era da razão, começou na Europa no século XVIII e se difundiu por muitas partes do mundo. Cite as principais características do iluminismo. Acabei de mencionar.
Então, vocês têm que mencionar o absolutismo, tem que mencionar a economia, os privilégios que eram colocados. Também estava na prova essa questão e também está muito tranquila para ser respondida. 6. Os pensadores iluministas se opunham ao poder absoluto dos reis e da Igreja Católica, usando a razão, pensamento lógico e a ciência para criticar esse poder. Explica as ideias de Voltaire e Montesquieu. Montesquieu, divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário, certo? Isso é de prática, você tem que lembrar. Lembra que o Voltaire, ele fala sobre a tolerância religiosa, que é o respeito, né, e a possibilidade das pessoas terem outras crenças. Ele critica a instituição da igreja por ser ainda manipuladora desde a Idade Média e ainda ter forte influência política e econômica do período. Então se liga aí. 7. Iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 18, 17 e 18. Aponta as principais ideias de Adam Smith e do Rousseau. O Rousseau, lembra, que é o cara do contrato social, que ele vai dar margem a que agora quem governa, quem vai servir literalmente ao Estado, é o governante, não o povo. E o Smith, como eu falei, a questão é do liberalismo econômico, da não interferência do Estado na economia, a lei da oferta e da procura. Lembra quando eu usei o celular para dar um exemplo? Ah, se tá lá em cima o preço, a galera vai querer comprar? E aí? Pensa sobre isso. 8. Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, conhecida por São Domingos, foi um período de conflito brutal na colônia. Aí ele está pedindo para explicar a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana é baseada nas ideias iluministas e aqui nós vamos ter a primeira república por ser governada por ex-escravos. Lembra do Toussaint Louverture e Dessalines são os caras responsáveis pela liderança da Revolução Haitiana. Então vocês vão explicar esse contexto, tá lá, professora, não lembro. Pega o livro, tô falando aqui, ó, tem que recordar, vamos dar uma estudada. Fazer mapa mental é muito importante, vocês sabem que eu gosto dos mapas mentais. 9. Temos um textinho, né, fazendo referência aos governos aqui. E aí vocês vão responder com base nos textinhos, baseado nas ideias que nós adotamos. O que acontece? Temos aí um barulho, né? São as respostas da 9 e da 10. A 9 vai ser a letra A, que está falando: todos foram provavelmente inspirados por ideias iluministas e o tipo de governo adotado por eles foi chamado pelos historiadores do século XIX de despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? É quando o monarca, o rei ou a rainha, eles têm fácil acesso às ideias iluministas. Se eles vão colocar ou não isso no seu governo, é outra coisa. Beleza? 10. Temos mais um textinho aí, com base nas ideias iluministas. E aí a resposta correta é a letra D. Os princípios do liberalismo defendidos por Locke e o Stuart Mill excluem os direitos do indivíduo da sociedade ao justificarem a adoção de punições em função de ameaças à liberdade e à propriedade. Isso é baseado na economia, não é? Porque o texto faz referências às ideias iluministas. Então, ele está pedindo aqui a incorreta, né? Os princípios liberalismo definidos por Locke e Stuart Mill. O Locke, ok. Quem é Stuart Mill? Eu falei pra vocês? Já ouviram falar? Não, tá? Então, se atentem a isso. Tem umas pegadinhas aí, tá? Eu espero que vocês tenham feito a atividade. Vamos acompanhar aí. Na próxima aula, que é a terceira, a gente vai retomar o assunto que eu havia começado, mas infelizmente não terminamos, né? Que é a Revolução Inglesa. Tranquilo?